Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Eu vejo hoje. Boa noite, povo de Deus. O pessoal que está entrando aí. Beijão para todo mundo aí. Vamos dar início à nossa live. Essa Domingo, né? noite será mais uma bênção. O propósito da nossa live é abençoar vidas. E toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. Glorificado seja o nome dele. Dora e E Todd tô, como participando, sempre, né? né? Dessa vez aí, brigando por algum Pois brinquedo, é, mas tudo bem. Então sejam muito bem-vindos. Mais uma live na presença do Senhor. Né? Toda a honra e toda a glória seja ao nome do Senhor Jesus. Que Ele seja a nossa estrela dessa noite. Né? Que o Senhor abençoe cada participante que entrou aqui agora. Quem não conseguiu entrar, que vai ver depois a nossa live, também seja muito, muito abençoado. E é isso que a gente pede, né? E é o propósito da nossa live, né? Levar o nome do Senhor, levar a palavra do Senhor, transbordar esse amor que nós experimentamos. E é isso, sejam muito, muito bem-vindos. A gente gostaria de fazer uma oração essa noite, convidamos vocês a orar junto conosco. Se vocês têm um pedido a fazer, né, que peça fervorosamente e coloque o nome no seu coração de quem é a pessoa que você deseja, a causa, né? E oremos ao Senhor com todo o nosso coração. vamos orar ao Senhor. Senhor Amém. Jesus, Pai Santíssimo, Amém. queremos te agradecer, Senhor, de antemão, Te por agradecemos. todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Poder nos reunirmos, Senhor, como filhos, como igreja, Senhor, a levar a tua palavra, falar do teu nome. Tu nos permite, Senhor, sermos usados através do teu santo nome, Deus. E que nessa noite seja mais uma vez abençoado essa live, seja abençoadora. Que ela possa alcançar vidas, pessoas possam ser impactadas com a palavra, Amém, Jesus. elas possam receber de ti, Senhor, e que o teu nome seja exaltado mais uma vez. Tudo seja feito para a honra e para a glória do teu santo nome. É isso que te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém e amém, Jesus. Amém. Vamos embora. Vamos lá, a gente começa a live lendo o devocional. Depois a gente vem aqui para a palavra do Senhor Isso. e falamos um pouco, tá bem? Bem-vindos à leitura de hoje. A leitura de hoje fala sobre ousadia. E ela começa o texto no livro de Mateus, capítulo 8, do versículo 8 ao versículo 10. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse: Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. A dúvida pode atingir qualquer um, independentemente de sua posição ou fé. Ela não escolhe suas vítimas. Contudo, a solução para a dúvida está em nos voltarmos para aquele capaz de dissipar toda a incerteza, Jesus Cristo. O relato do centurião, cuja fé foi elogiada por Jesus, nos ensina sobre a humanidade, a humildade e a confiança no poder da palavra de Deus. Ele é um oficial romano, reconheceu sua própria indignidade e a suficiência da palavra de Cristo para a cura. Isso nos mostra que a fé genuína vai muito além de fronteiras, status e conhecimento prévio. Jesus, admirado com a fé do centurião, nos lembra de que a fidelidade a Deus atrai sua atenção e bênçãos. Ao confiarmos em Deus, que intervém extraordinariamente em nossa vida, nos afastamos da dúvida e caminhamos rumo aos milagres. A cura do servo do centurião é um testemunho do poder da fé e da palavra do Senhor.
Diante das incertezas da vida, nos é oferecido um caminho de fé. A dúvida pode ser uma presença constante, mas a certeza de que Deus é nossa fortaleza deve ser inabalável. Talvez você esteja enfrentando um momento em que as dúvidas têm tomado a sua mente e você já não sabe em que direção caminhar ou a quem recorrer. Mas hoje queremos que saiba que Jesus é o único capaz de responder às suas perguntas e trazer paz ao seu coração. Por isso, faça como o centurião. Procure por aquele que pode todas as coisas e veja a transformação chegar em sua vida. E o texto-chave, ele fala assim: basta uma palavra de Deus para mudar a sua realidade. E isso é uma grande verdade. Aquele que crê em Deus e em tudo que ele pode fazer, crê também que basta somente uma palavra. Basta somente Deus querer. Né? E a gente sabe que o impossível se torna real. Né? A cura, ela acontece, o milagre ele é revelado. Né? As barreiras caem, as muralhas caem pelo poder da oração. Então, toda a ação de Cristo, ela é nítida e ela é revelada para aqueles que verdadeiramente creem em Jesus, né? Creem na sua palavra. E ele dá o exemplo do centurião, porque em meio às incertezas, né, que o mundo oferece, demonstra para a gente, ou mostra a incerteza de uma cura, porque quando você recebe uma notícia ruim, então a primeira coisa que chega na nossa mente é o pensamento negativo, né, da morte, do sofrimento, da tristeza. Mas nesse momento, o centurião, que poderia ter tudo isso, ele acredita em Deus, acredita em Jesus, ele diz: basta somente uma palavra. Tudo muda, né? Tudo muda. Eu não sou digno que o Senhor vá à minha casa, mas basta somente uma palavra para que o meu servo, que está distante, possa ser curado. Né? Isso é demonstração de fé, de verdadeiramente acreditar em quem somente em quem tem todo o poder e que pode fazer todas as coisas. Né? Então, é um exemplo para as nossas vidas, de entendermos que você pode estar passando por momentos totalmente desafiadores, incertezas do caminhar, como aqui foi falado, incerteza de que ação tomar, para onde ir, né? A quem procurar, mas algo que tem que estar nítido em você, tem que estar forte em você. Você tem que estar com essa chama acesa dentro de você, de entender que Deus ele é presente, e que Ele cura, que Ele muda, que Ele transforma, e que você tem que ter a fé nele, somente nele. Ele muda toda uma história. O Senhor Jesus, ele pode ir aí agora, né? E você, quando ele buscar verdadeiramente, pedir verdadeiramente, e ele operar um milagre, né? Ele mudar completamente a tua história, né? Ele remover a tua pedra. É exatamente isso. Então, esse acreditar, ele é algo mais interior do que exterior. Sim. Porque a gente acredita e tem que acreditar mesmo não vendo soluções. É algo que a gente não pega, né? A fé a gente não pega, a gente não vê. Mesmo quando tudo diz que não, mesmo quando todas as notícias e toda te leva, né, para uma negativa, para um desespero, é de você parar, pensar, orar a Deus e falar: Senhor, eu acredito em Ti, eu acredito no que o Senhor pode fazer, eu acredito que só o Senhor pode fazer, na verdade, né? E crer de coração, de verdade. Uma vez o pastor, ele deu um exemplo, ele foi para uma mulher foi para o culto, né? E a senhora foi para o culto, e lá o pastor fala assim: se você tiver a fé de um grão de mostarda, né, do tamanho de um grão de mostarda, que é tão pequenininho assim,
Você pode mudar, você pode remover uma montanha de um lado para o outro. Você dizer para essa montanha, vai para esse outro lado e ela vai. E essa mulher ouviu aquilo e falou, poxa, eu moro numa casa tão bonita, que tem uma vista tão linda assim, uma varanda belíssima. E tem uma montanha, um morro que acaba atrapalhando a vista que eu posso ter. Então, o pastor falou, se eu tiver uma fé de um grão de mostarda, eu consigo remover essa montanha. Então, eu vou orar ao Senhor e vou pedir para que Ele faça isso. E ela vai e ora ao Senhor. Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer todas as coisas. Senhor, eu tenho uma vista tão linda dessa varanda, Senhor. Então, Senhor, remove essa montanha daqui, para que eu possa ver todo dia, né, a beleza do que o Senhor criou. E ela com os olhos fechados, ela vai e abre os olhos. Quando ela abre os olhos, a montanha continua no mesmo lugar. Aí ela fala, eu sabia que isso não ia acontecer nada. Quer dizer, era uma oração só da boca. Ela não acreditou no que Deus poderia fazer. Né? E é um exemplo que a gente fala, brincando, mas que retrata verdadeiramente como nós somos. Muitas vezes a gente, no desespero, e é normal, porque somos carne, né? A gente se desespera, a gente esquece do Deus que a gente, do Deus que a gente serve, e no momento de desespero, a gente esquece do que Deus pode fazer, mudar, né, a situação. Né? E isso é o que acontece com a gente o tempo todo, né, meu amor? E o que a palavra hoje está falando é que a gente tenha ousadia. Ousadia de acreditar, de confiar e de entregar o problema que você que está assistindo, vai assistir depois dessa live, possa estar passando. Entenda que Deus, há um louvor passando. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se não for Deus agindo, tenho certeza, mas ninguém vai conseguir fazer. Ele é a nossa solução. Na verdade, Ele é a nossa única solução. Verdade. Né? Basta somente crermos, confiarmos, né? Declarar com certeza que o Senhor Ele vai fazer o impossível acontecer. Isso, claro, entendendo que, se for da vontade dEle. Né? Porque às vezes a minha vontade não é a vontade de Deus. E eu tenho que ter maturidade para aceitar. Né? Por exemplo, você pode estar tendo um filho, né, doente, acamado, né, com uma situação muito complicada. Você ora a Deus e pede para que Ele mude essa situação. E quando você termina a oração, você não vê a mudança. E você diz, está vendo? Deus é esse, né, que não mudou, que não ouviu minha oração. Talvez Deus não quis ouvir sua oração. Talvez Deus, na verdade, Deus ouviu sua oração, mas Ele não quis, não é plano dEle fazer aquilo que você quer. Os planos dele são bem maiores do que os nossos. Né? Maiores que os nossos. Muitas vezes a gente não entende. Né? A gente, como carne, como o Júnior falou aqui, a gente quer da nossa forma, do nosso jeito, quer para ontem. E o Senhor, Ele nos amadurece, nos prepara da maneira dele. Né? Eu tenho aprendido isso a cada dia, a cada ano, né? A cada luta, a cada batalha, né, que a gente vem, se depara e a gente lá na frente avança mais um passo e olha para trás e fala assim, meu Deus, hoje eu sei que tudo aquilo foi para me preparar. Né? E a verdade é que muitas vezes também a gente naquele desespero, meu Deus, eu já me vi, por que eu estou passando, por que isso? Mas eu já ouvi em algumas pregações do nosso bispo falar assim, lá na frente, você entende. E a gente quando olha para trás, aí vem as respostas, lá na frente a gente entende, não é verdade, meu amor? Eu vi uma frase agora aqui que revela muito do que a gente está falando. Fala assim, ó, Deus está vendo você. Isso é suficiente. Isso é suficiente. Você saber que você está sendo visto pelo Deus que criou todas as coisas é regozijo, é acalanto para o nosso coração. Você entender que assim, eu não preciso me desesperar. Deus está vendo o que eu estou passando.
Pois é. né? Eu não estou sozinho. No livro de Salmos, no capítulo 63, versículo 1, ele fala assim, ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Isso é o que é? É uma confiança inabalável em Deus. É você entender que Ele te vê, Ele tá olhando o que você está acontecendo nas nossas vidas, na minha vida. Quando você aprende em esperar e confiar em Deus, as coisas acontecem. A gente comenta muito, eu trabalho com vendas, né? Eu e Hilo também, nós trabalhamos com vendas. Nós somos representantes. E para quem trabalha com vendas, como nós, sabe bem disso. Todo mês começa tudo de novo, né? Zera tudo. Zera e tudo zero e começa de novo. E normalmente quem trabalha com vendas tem metas, né? Para serem batidas. E todo mês é aquela luta, né? É um desafio. A gente vai até o último dia do mês brigando contra a meta para poder bater a meta e, né, e ficar feliz, ficar tranquilo. E todo mês assim. E eu aprendi a confiar, entregar, né? Entregar e esperar em Deus. E eu tenho sido surpreendido por Deus. Nós temos sido surpreendidos por Deus vários meses, sabe? E é muito bonito quando isso acontece. Ontem, mais uma vez, Deus mostrou a sua fidelidade. E aos 45 do segundo tempo, a gente bateu mais uma meta. Amém. E Deus tem feito isso. E quando a gente para assim, fala, poxa, Senhor, o Senhor não tem frustrados, né? Nossa confiança. Pode ser que no próximo mês Ele não permita que a gente bata a meta. E não muda em nada. Deus, Ele continua sendo Deus e a gente continua sendo visto por Ele, né? E o Senhor das nossas vidas. Mas confiar, entender que Ele não vai nos deixar faltar nada, nos traz descanso, né, em Deus. E essa é a fé que Deus exige de nós. Confiança, acredite nele. Mesmo quando tudo disser que não. Mesmo quando todas as circunstâncias e tudo que está ao seu redor está dizendo que não, que está sendo negativo. Aprenda a confiar no Senhor, a descansar sua cabeça no travesseiro e dormir um sono, entendendo que enquanto você dorme, Deus trabalha por você. Pois é. Hoje eu queria dividir com vocês mais uma história, né? Essa semana eu venho em oração, né, ao Senhor e com alguns conflitos internos, né? A gente como cristão, a gente é desafiado, né? A gente é inquietado e o Senhor vai colocando situações que a gente se depara como cristão. E hoje a gente participou, né, de mais um concílio, né, um ato de amor. O concílio é um ato de amor da nossa igreja. Eu falei até no vídeo anterior, quem não fez, precisa fazer. Mandar um beijão aí para as concilheiras, né, que fazem parte aqui da nossa... Estão mais próximos da gente, né, Mirelle, Ana Carla, Suiene, né? Quem mais? Foram essas, né? Ai, nossa, a Cris que trabalhou, que vai Cris ser a nossa trabalhou, reitora, a Sandra. Cíntia, a Sandra. Ai, são tantas borboletas esposa lindas. de Alexandre, né? Isso. Que canta na igreja. É Sandra? Sandra. Não, e do que canta? É a Norma. 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 A todas que participaram. Parabéns a todas. Foi mais um dia lindo, foi maravilhoso. incrível. E hoje a pregação também foi tremenda, gente. Quando a gente... O Gabriel hoje... ele, como foi sempre, usado ele é mais muito uma vez usado. tremendamente.
E a música, né, o louvor do Cucílio é muito, ele toca a gente profundamente, né? O eis-me aqui, né? Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me guiar. Olha a responsabilidade. Eis-me aqui. Quantas vezes a gente fala assim? Eis-me aqui, Senhor. Eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me guiar. E a gente se depara com situações desafiadoras, pessoas desafiadoras. Quantas vezes, foi tremenda essa palavra hoje, foi até uma pergunta, né, para mim, para você. Quantas vezes a gente olha para a situação, para a pessoa e pensa assim, eis-me aqui. Porque, às vezes, né, chega pessoas para a gente doente, na grande maioria das vezes, né? Não, uma coisa do livro de... não é só a doença física, né, mas a doença da alma, né? A doença da alma, pessoas com vícios, pessoas que a gente fala que a igreja é um hospital, né? Pessoas que precisam de socorro, do remédio. E quantos também eu já ouvi de dizer assim, não, esse eu não vou tratar. Esse eu não quero chegar perto, não, porque aí é pesado. E o pastor Gabriel, ele fez, minha gente, como ele foi tremendamente usado. Como ele tocou assim na alma. Ele tocou na sua, meu amor, hoje. Com certeza. É isso que eu estou procurando aqui. A pergunta que Deus deixou pra gente, né? Tá aqui, anotadíssima. Anotei, tá aqui. Que no pastor Gabriel, ele falou, até eu gosto de levar uns bloquinhos, gente, pra anotar. Tá não, tá no azul. É um pequenininho, é uns pequenininhos aqui. Azul. Será que caiu? É um azul pequenininho. Veja se você acha assim. Tá bem no livro aqui. É um azul. Né? Quantas vezes a gente se depara com essas situações daquele irmão ali precisando de ajuda, de socorro, dizer, não, esse aí, eu quero que seja dessa forma. Que a gente precisa entender, você precisa entender que não é do jeito que você quer, não é do jeito que eu quero, é do jeito que o Senhor coloca nas suas mãos, coloca diante de você e pergunta, cadê meu filho? Cadê meu irmão? O eis-me aqui. Seja amor. Fale da palavra de Deus. Lembrando que, com a gente como se depara com algumas situações, a gente se depara com pessoas que estão necessitando de socorro, serem tratadas, a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso. Né? Então, são pessoas cuidando de pessoas, né? O Senhor ali estendendo a mão, abençoando, mas que a gente precisa ser. Deixa eu só pegar aqui, gente, que ele não está achando e eu vou achar. Aqui. Eu achei o texto. Achou o texto? Foi, já falou o texto. A pergunta, porque eu faço as minhas filhinhas lá na igreja, mas a pergunta foi, né, ele botou assim, se Deus respondesse a minha oração, o que você pediu ontem, o que mudaria o mundo? Você pediu algo em oração? Quando você pede, né, como cristão, para você, ou a sua oração tremenda também mudaria tudo ao seu redor, né? O que a gente pede? Muitas vezes a gente em oração, Senhor, eu queria mudar aqui a minha vida, mudar a minha história, me dá essa bênção, meu Pai, eu quero. A gente poderia pedir também mais em oração, olhar para o próximo, né? Senhor, muda, né, o mundo, os corações. Eu entendi dessa forma. Você entendeu isso também? Entendi. E porque ele fala que o que Deus responde para Jonas no final, né? Sim.
que ele fala que Jonas ele fica com raiva, né? Porque não é feito da maneira que ele esperava que Deus ia atuar, né? Ele queria que Deus destruísse aquela cidade de Nínive. Na verdade, Deus perdoa, né? E Deus fala exatamente com Jonas em várias indagações. Ele fala: por que você está com raiva? Por que você tá com raiva da planta que você nem plantou, nem regou, você nem não fez nada por ela? E é interessante isso, porque ele fala, e ele faz essa pergunta: você não acha que eu deveria? Fala para você ter raiva da planta, que nem você nem regou, nem plantou, não fez nada. E você não acha que eu não deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive? Ele fala: e você não acha que ele deveria ter compaixão? Você não acha que você deveria ter compaixão? Né? Onde está o seu amor? Né? Entender que Deus, todo dia, ele derrama sobre as nossas vidas graça e misericórdia. Se Deus derrama sobre as nossas vidas, ele não deveria derramar na vida dos outros, das outras pessoas, daquele irmão que você não gosta, daquele irmão que você acha que ele não merece, daquela pessoa que você tem como inimigo, ou daquela pessoa que te fez mal, né? A gente é egoísta, né? A gente quer que Deus faça somente para nós. E da maneira que a gente deseja, que a gente quer. E para o outro a gente deseja que Deus haja com punição, né? Com morte, e na verdade a gente não pode pensar dessa forma. Ao contrário, a gente tem que estar feliz quando um pecador se converte. Né? Quando a gente está na igreja ali, alguém levanta a mão, aceita Jesus, vai lá para frente, e aí o pastor até fala: olha, lá no céu está tendo uma festa, né? A gente não sabe como é que é essa festa, mas a gente vai te mostrar mais ou menos como seria mais ou menos essa festa. Pede para a pessoa virar, e você naquela hora você vibra pela pessoa, né? Tá todo mundo ali aplaudindo, bate né? palma, tá feliz, grita: graças a Deus. E se essa pessoa amanhã te fizesse um mal? Não, eu vou mais além. Né? A pessoa se converteu ali, tem todo um passado. É um passado, né? E vou fazer uma pergunta assim bem, bem profunda. E essa pessoa, hoje a gente viu um testemunho bem forte, né? De uma mãe que perdeu uma filha, né? Uma bala perdida. E se essa pessoa tá ali com a alma doente, pedindo: Senhor, me perdoa, eu quero voltar, ou eu quero ser, né? Eu quero essa vida para mim, e transforma. Eu preciso de ti, Senhor. E seja eu esse o autor, um exemplo, né? Que levou essa mãe a esse sofrimento. E nós, como eis-me aqui, acolhesse, e algum de nós se deparasse com essa pessoa, como seria? Né? Nosso bispo lá na igreja, né? Quando todos se convertem, vai até ele, recebe todo mundo por igual, ora, ele vai: eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser, meu Deus, o teu instrumento. Então, muitas vezes, eu entendo a minha busca hoje, a minha sede, eu acredito que é a do meu esposo também, é quando o Senhor, ele coloca esses desafios diante de nós, que a gente seja verdadeiramente o eis-me aqui. Que a carne, ela não fale, não grite dentro de nós, que a gente seja servo do Senhor com isso aqui, ó, puro, né? Verdadeiramente, Senhor, eu estou aqui como teu instrumento.
Não é E fácil, né? a palavra do pastor Gabriel, até fiz aqui mais bonitinho, que a minha letra estava toda rabiscada, né? Ele fez uma pergunta. Hoje ele fez essa pergunta: será que eu estou disposto, como cristão, a amar como Deus? Né? Aqui. Será que eu estou disposta a amar como o Senhor ama, como o Senhor nos ama? Quando a gente fala aqui em oração, Senhor, eu quero te servir. Então, a minha oração essa noite, né, é que caia por terra todo o espírito de julgamento, de apontamento. E que a gente seja os verdadeiros instrumentos do Senhor dentro da sua casa, nas nossas vidas. E que se aquele momento que a gente é carne chegar a nos deixar enfraquecido, que o Senhor entre com providência e que caia por terra. E que o mais rápido possível a gente se arrependa e diga: não, Senhor, eu estou aqui verdadeiramente para te servir. Eis-me aqui, ó Pai. Se o Senhor colocou nas minhas mãos, só me conduz, meu Deus. Não é verdade, amor? Eu vi. E não é, assim como eu falei, não é fácil. A gente não está dizendo que é fácil, não. Eu sei que é difícil você perdoar. Mas então é algo que a gente tem que, como um músculo, né? Você precisa exercitar. Então, quando alguém lhe fere, né, ou machuca algum amigo seu, algum parente seu, alguém próximo, eu sei que é muito ruim você perdoar aquela pessoa, né? E ser e receber com amor. Mas a gente tem que trabalhar isso, a gente que, tem que vivenciar isso, porque Deus, ele nos mostra, a palavra ela nos responde. E ela fala: você não recebeu perdão? Você já foi aquilo, né? Você já foi um ex tanta coisa, cada um foi ex tantas coisas, né? E você recebeu perdão, você recebeu graça e misericórdia. Então que você possa ser esse instrumento nas mãos do Senhor para que resgate pessoas. Isso que ela fala do ide, eis-me aqui, né, para te servir, para receber, ide, pregar o evangelho. Tudo isso são mandamentos, ordenanças de Deus para as nossas vidas. E se ele fala que a gente tem que fazer isso, é porque a gente tem que fazer. E se ele fala que a gente tem que fazer isso, é porque a gente pode fazer isso. Olha, essa questão do índio é tão séria, né? Há uns 8 anos atrás, né, a minha filha mais velha participava de um grupo de adolescentes em outra igreja e eles estavam indo distribuir comida no centro da cidade, naquela praça ali do diário, era um domingo. Eu fui com eles e outra mãe. E ali os meninos levaram violão e a gente estava no louvor, há uns 8 anos atrás. E cada um ficou responsável por né, uma pessoa daquela que estava ali na praça, que foi atrás da comida. E eu sempre falo assim: nossa, Senhor, o Senhor sempre coloca os desafios assim na minha mão. E as meninas iam, as outras mães, né, nas pessoas. Minha filha estiver vendo essa live, ela vai lembrar. E eu me sentei ao lado de um rapaz. Eu vi que a minha filha se aproximou e ele muito arredio. E eu também fui para perto dele, ofereci a comida, ele pegou, a gente distribuiu, né, alimento. E ele pegou os alimentos, uns ele guardou na bolsa e eu falei: eu posso sentar perto de você? Aí ele, para falar a palavra de Deus, ele falou que não queria ouvir e que não. Aí eu disse: tá certo. E que eu não olhasse para ele. Eu disse: tá certo. Mas então eu posso, pelo menos aqui à distância, fazer uma oração? E ele permitiu. E que não olhasse para ele. E a minha filha, assim, com aquele olhão assustado, e a gente ali orou por ele. E depois da oração ele deu um amém e falou: pode sentar perto de mim. Aí eu falei aqui, eu me lembro o nome dele, Paulo. Disse: Paulo, eu não sou aqui, nem eles melhor do que vocês aqui. A gente só veio falar desse amor
queria que esse amor, a sementinha entrasse um pouquinho no coração de cada um de vocês. Eu sei que não é fácil. Eu sei que o momento que vocês se encontram hoje, né, eu não sei qual é a sua dor. Né? Não sei, meu irmão, qual é a sua dor. Mas eu posso te dizer que Deus, ele cura, ele transforma. Aí ele não tinha me dito o nome dele. Ele disse, você pode olhar para mim. Meu nome é Paulo. Aí tirou um livrinho, né? Era um Novo Testamento, pequenininho da bolsa, e disse, eu estou aqui muito desacreditado. Tá vendo aqui? E ele era a pessoa que tinha a turma, né? Os outros irmãos ali estavam mais perto e ele bem isolado. Disse que ninguém gosta de mim. Ele muito arredio. Eu não acredito mais em ninguém. Ele falou que foi preso, né? Passou um tempo preso. E quando se soltou, foi para casa de uma irmã. E a irmã, ali ele disse que deram um dinheiro, os familiares, para ele comprar pipoca, vendendo sinal. E dentro da casa da irmã sumiu um tablet. E ele disse, não fui eu. Eu fui transformado, eu estava querendo uma vida diferente. E eu fui colocado para fora de uma maneira, pela minha irmã, me acusando, como se eu tivesse roubado. E não fui eu. E ele estava revoltadíssimo com isso. Né? E ali eu falei, eu entendo, meu irmão. Eu entendo a sua dor. Mas não se feche para o mundo, não. Por conta desse acontecido. Isso não pode mudar, né, a sua fé, a sua vida. E ali a gente falou do nome dele, falamos da passagem de Paulo, quanto Paulo foi importante, né, um discípulo do Senhor. E ele ali ouviu a oração e ali ele já ficou mais aquebrantado. E eu me lembro que para mim o que mais me chamou a atenção daquele acontecido foi que eu falei tanto com ele que eu fiquei com a garganta muito seca. E era um domingo, não tinha onde comprar água. E a gente tinha distribuído água. E eu falei, nossa, que sede. Aí ele abriu a bolsa. Aí eu me perguntei a alguém para tinha comprado se tinha onde comprar água, não tinha tudo fechado. Falei, não, deixa, depois eu compro. Aí ele tinha pego 3 águas. Ele pegou uma e dividiu comigo. Então, achei tão lindo aquilo, aquele homem assim, arredio, mas de uma nobreza, assim, ele dividiu comigo a sua água, que eu nem sabia que depois ele, nem ele, né, quanto tempo depois ele ia conseguir outra garrafinha daquela, mas ele dividiu o que tinha comigo. E a gente foi o ID, foi cristão, né, tentou se aproximar com cuidado, aos poucos, mas não deu as costas para aquele homem que estava ali isolado, que era o problemático da turma, né? A gente foi o Esme aqui. E a gente precisa ter mais esse olhar. Então, que a mensagem de hoje toque, né, os nossos corações profundamente, pegando um gancho hoje na pregação do pastor Gabriel, que falou, quando uma coisa está errada aqui, os bancos não estão direito, ou algo está que não te agrade, você é aquela pessoa que fala, você é aquela pessoa que diz assim, eu quero contribuir aqui, né? Eu quero ajudar, mas verdadeiramente. Então que a gente seja esse coração verdadeiro e estender a mão de verdade. Amém. Amém. Isso aí, meu irmão, que vocês possam ter recebido de Deus, Deus possa ter falado o coração de vocês, como tem falado o nosso. Amém. Porque quando nós o que ouvimos hoje no culto foi maravilhoso e foi retratado hoje aqui na live. Lemos hoje no devocional também. Então, quando a gente fala, também é para nós, né? Nós recebemos. E graças a Deus que acontece assim, porque nós aprendemos com Deus. E aqui é a forma da gente aprender mais a palavra e a gente está aprendendo junto, né? Então, que todos